quinto grau da consciência crística é o exercício misericordioso. Nós já vamos ler o texto. Dentro desse contexto, pedi para o Diego colocar um tema lá, porque precisamos nas redes sociais. E eu disse, coloque aí, Diego, misericórdia é mais do que sacrifício. Algumas pessoas conseguem jejuar uma semana, 15 dias. Eu conheço pessoas que se retiram e ficam em jejum por 30 dias. Tenho um amigo que anualmente ele se retira e 30 dias ele passa em jejum, tomando só água. É um sacrifício. Conheço pessoas que fazem uma correria durante todo o mês para acumular um dinheiro. Eu conheço um amigo, ele faz uma correria para acumular um dinheiro para ele poder mandar para o missionário XYZ. É interessante. Conheço outros que são capazes de passar 30 dias no monte, com chuva, com vento, com frio, sendo picado por mosquito. Sobem os montes, é um sacrifício. Enfim, eu poderia aqui discorrer sobre vários sacrifícios que as pessoas tentam dar a Deus, oferecem para Deus, na tentativa de convencer Deus de sua própria misericórdia e graça, algo totalmente desnecessário, porque se tem algo que anula a graça de Deus, que anula a misericórdia do Senhor sobre nós, é essa tentativa de comprar a própria graça. A graça não se compra, a graça é favor e acabou. Não tem como eu pagar pela graça, mas eu entendo. As pessoas vêm de religiões que as instruem doutrinariamente de pagar um preço. Pagar um preço num antagonismo total. Elas dizem, Jesus pagou o preço por nós. E isto é o Evangelho. Mas daqui a pouco elas têm que pagar o preço, não sei pelo que, se Jesus já pagou. Se Jesus pagou o preço, agora como é que eu pago de novo? Paulo escreve sobre esse pagamento de preço e ele diz, olha, a cédula, a promissória, que nos era contrária, Jesus pegou e cravou na cruz. O que havia lá contra nós, Jesus comprou. E Pedro, ele vai escrever, ele diz assim, olha, não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. A vida que vocês levavam teve uma compra, um resgate, foi pago um resgate. É como se ele dissesse, vocês foram sequestrados pelo ego de vocês e amarrados com delitos e pecados. Mas apareceu um sujeito na face da terra, um ET, ele foi um extraterrestre, ele veio lá dos céus e habitou na terra. E sabe o que ele fez? Ele desamarrou vocês. E ele pagou o preço pela alma de vocês. Ele resgatou vocês. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora não tem mais preço a pagar. O cobrador não cobra mais. Mas eu posso cair num trauma pós-sequestro. Eu posso ter afetado o meu psicológico e achar que ainda estou amarrado, e achar que ainda devo. E imagine alguém livre, trabalhando, buscando, se esforçando, sofrendo para adquirir valores
para pagar o preço que já foi pago. Imagina alguém liberto do seu sequestro, que agora vai para casa e passa o resto da vida esforçando-se para adquirir valores que ele possa dar como pagamento do seu sequestro. Tem lógica isso? Não. Não. É assim que católicos, evangélicos, espíritas e tantos outros aqui podiam passar a noite só nomeando, porque tem nome para tudo quanto é coisa. Entendeu? Tem feito com relação ao evangelho. Por isso eles dizem: não é fácil. Não é fácil porque não entenderam a graça. Não é fácil porque não entenderam que aquele que os redimiu, aquele que os resgatou, já fez tudo que podia ser feito. Não é fácil porque nós aprendemos a pagar por tudo. E nós temos um medo de ganhar presentes. Vocês já viram? Você já foi numa festinha de aniversário, chegou lá, levou um presente para o aniversariante? Não precisa. Não precisa, ele tem um receio, parece que receber presente. Você chega para alguém, você já experimentou pegar assim, R$500? Vai sobrar aí e experimenta. E leva para alguém, olha para alguém, vai na direção dele e diz assim: pega para você. Eu até hoje não vi um que disse assim: ô irmão, muito obrigado. Não, irmão, o que é isso? Não é para você. Não, às vezes está sem nada em casa. Não. Não precisa, irmão. Não, o que é isso? Não posso pegar. Pega isso aí, ô seu tolo. A gente não rejeita dinheiro. A gente não rejeita dádivas. A gente não deve rejeitar. Não, a gente não deve rejeitar nenhum dom. A gente não deve rejeitar nenhum presente. Presente, dádivas, dons, a gente recebe. A gente recebe. Então tem que tirar essa visão negativa, medíocre, ignóbil, de que as coisas de Deus é para o irmão fulano, porque o irmão fulano se consagra. É para a irmã ciclana, porque ela ora muito. Ela ora muito. Ei, é para todo aquele que crê, amigo. É para todo aquele que recebe, para todo aquele que se abre e que recebe graciosamente todas as dádivas do Senhor. Você entende? Ora, o Evangelho, em hipótese alguma, é difícil de ser praticado. O Evangelho é o lado bom da vida. O Evangelho é aquilo que de melhor eu tenho. E aquilo que de melhor eu tenho não é pesado. Aquilo que de melhor você tem é fácil de ser levado. Pensa nos seus sentimentos mais nobres. Pensa nos seus desejos mais justos. E aí está o Evangelho. Aí está o Evangelho. Pensa naquilo que você idealiza para melhorar a sua vida e a vida do próximo. E aí está o Evangelho. Então não diga que é difícil, porque esse é o lado fácil, esse é o lado bom, esse é o lado que não precisa nem de lei para regê-lo, porque é executável no amor. E Paulo, quando escreve dos atributos do amor, lá em Coríntios 13,
Ele fala que o amor é benigno, o amor não é leviano, o amor é bondoso, o amor é misericordioso, enfim, ele traz os atributos do amor. E depois ele faz uma conclusão e ele diz: contra estas coisas, ou seja, contra os atributos do amor, não há lei. O Congresso Nacional não precisa se reunir para trazer uma lei para regulamentar os feitos do amor. O próprio Deus não deu a nenhum dos seus profetas, nem mesmo a Moisés, o legislador, ele não deu uma lei para regulamentar os atos e os atributos do amor, não, os feitos do amor, porque o amor é o que o amor faz. E como consequência, amar não precisa de uma regulamentação. Amar é fácil, amar é bom, amar só faz bem. Oh, glória a Deus! É algo maravilhoso. Então não diga para mim mais que é difícil seguir o Evangelho, que não é fácil, entendeu? Não diga, porque toda vez que alguém disser isso para mim, eu vou olhar para ele e vou dizer: tu é um burrinho. Carinhosamente. É só uma forma de dizer que ele não tem entendimento. Você entendeu? Misericórdia quero, disse Jesus. Aliás, isso é mais profundo um pouquinho. Mateus capítulo 9. Eu vou ler um versículo só, mais nos sinóticos, isso aparece em Mateus 9, 9 a 13. Eu vou ler só o versículo 13. Aparece em Marcos 2, 13 a 17. E em Lucas 5, 29 a 32. É a continuação do texto do 4º grau da consciência crística, que é segue-me. No capítulo 9 de Mateus, nós encontramos Jesus chamando Levi: segue-me. E nós vimos aqui então no domingo passado o que é a origem dessa palavra segue-me, e vimos todo o que é isso, como é segui-lo, de que forma, de que maneira. E vimos que Levi deixou tudo e o seguiu. Na continuação, aparece que Levi deu um grande banquete para Jesus. E é claro, nós vimos aqui também que esse banquete não tinha gente, como usam dizer, crente. Era um banquete de gente que não tinha nenhuma religião, nem se dedicava a nada em termos religiosos. Pelo contrário, sendo Levi um publicano, um funcionário da alfândega, um trabalhador contratado dentre os judeus para fazer um trabalho para os romanos, que eram os invasores naqueles dias. O Império Romano dominava Israel. O Levi, então, o que ele tem de amigo? Ele tem outros publicanos de amigo. Mas aí o evangelista, ele coloca que, além, se não me foge a memória, o Lucas dá mais destaque a isso, ele coloca que além de publicanos, ou seja, além de outros trabalhadores da alfândega, que eram extremamente odiados pelos judeus, porque é aquilo que dentro da Assembleia de Deus é o desviado. Quem é o desviado? É aquele cara que deixa a igreja, a Assembleia de Deus, e vai conviver com os católicos, vai lá no boteco, joga um sinuca, toma uma cerveja. Esse é o desviado lá, entendeu? O publicano era um desviado para eles, certo? Se fôssemos usar a linguagem do catolicismo, então é um excomungado. Quem é o excomungado? É aquele que o padre cortou, entende? Da Eucaristia,
e tirou ele fora do contexto da participação eucarística. Então, e assim sucessivamente, tá? O Levi era isso. E obviamente que vivendo essa vida, quais eram os companheiros dele? Pecadores, outros publicanos, outros desviados, outros excomungados. É o que estava lá. E ele resolve dar uma festa para Jesus. E Jesus vai com os seus discípulos. E Jesus chega lá, começa a participar. E em festa de desviado tem o quê? Churrasco, cerveja. De vez em quando eu vou no Jair, ele é um desviado da Assembleia. O Cláudio também está desviado, né? O Silvio eu nem vou contar. O Silvio, se fosse o Mão Batista, ia dizer, é um desviadão. A verdade é que nós entendemos que aquilo não tinha mais necessidade de seguir. E Jesus está lá e a condição é um banquete lá, regado a vinho, a churrasco, a tudo quanto é coisa boa. Porque nada disso é ruim. Afinal, os alimentos e bebidas foi Deus que deixou para nós, né? Quando não deixou a bebida propriamente dita, deixou os elementos para formar a bebida. E cada um deve saber usar com moderação, dentro daquilo que ele bebe e nunca é bebido pela bebida. Essa é a lógica. Não existe em nenhum lugar das Escrituras uma proibição quanto a beber qualquer tipo de bebida. Eu estou dizendo qualquer um, mas pinga, irmãos, também. Não tem nenhuma proibição. Se você pegar lá na lei levítica, uma das coisas que o dizimista do terceiro ano em Israel podia fazer era vender todo o produto quando ele morava longe e levar o dinheiro na mão, chegar lá no templo, convidar órfãos, viúvas, convidar levitas e dar um banquete lá no pátio do templo para todos eles, entende? E ele podia comprar bebida forte, tipo cachaça, uísque, podia comprar e beber lá na presença do Senhor. Entendeu? Nós aqui não tapamos o sol com a peneira, a verdade é a verdade. Entendeu? Agora existe toda uma recomendação para saber usar dessas coisas, que nenhum se torne um bêbado. E é óbvio que o sujeito que um dia foi alcoólatra e tem entendimento que ele não consegue controlar um pouquinho, então não beba. Entendeu? Aquilo que não é de fé é pecado. Aquilo que não me move dentro da fé em Deus e a possibilidade do autodomínio ou do fruto do Espírito chamado temperança, domínio próprio, então não pode participar. Eu andei com irmãos que só bebiam água. Só bebiam água. E depois de 10 anos eles entenderam que então podiam participar. E participaram. E não se estragaram, e não se corromperam, não perderam o equilíbrio. Então, temos que ser inteligentes no uso. Agora, o bêbado, o homem sem controle, o homem sem domínio próprio, ele fica fora do reino. Ele não tem acesso ao reino de Deus, porque um desequilibrado não pode ser governado pelo Senhor. Ok? Então, entenda essas coisas. Usar de todas as coisas com sabedoria e gratidão no coração é a liberdade que Deus nos deu para tudo. Para tudo. Aliás, para o indivíduo que nasceu de novo e é um cristão autêntico, e ele vive a consciência crística, não tem proibição para ele. E isso não é uma novidade que eu estou trazendo aqui. Isso tem mais de 2000 anos que foi escrito. O próprio Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, tudo me é permitido. Aí ele faz uma análise de si mesmo, que normalmente o crente faz análise para o outro. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas para mim, me convém. Não me convém tomar Coca-Cola. E daí? É proibido você tomar?
Não. Entendeu? Então cada um sabe o que lhe convém e o que não convém. A minha esposa fica toda atribulada quando eu boto um copo de cerveja. Aonde ela estiver, eu não tomo cerveja. Como ela está sempre perto de mim, não tomo nunca. Não é assim? O meu filho, se eu ver ele, o meu mundo cai. Se eu ver o meu filho tomar uma caipirinha. O filho que ama o pai, a mãe, que honra o pai e a mãe, nunca toma. Eu conheço um assim. Nunca toma uma caipirinha na frente do pai e da mãe, que não gosta que ele tome. Aí ele sai com um amigo fora do pai e da mãe, ele toma. Porque ele convém assim, ele é inteligente, ele é sábio, ele entende como deve se portar, porque também eu tenho que cuidar das consciências. E aí está o exercício misericordioso, quando eu não penso em mim. Irmão Deus, porque tem também o escândalo, né? O escândalo tem que ser observado, porque escândalo é quando eu boto uma pedra de tropeço para o outro tropeçar. Escândalo não é quando o outro me vê fazendo alguma coisa e ele se escandaliza sozinho. Aí é problema dele. Jesus escandalizou um monte de gente, inclusive os apóstolos. Jesus escandalizou. Já pensou se eu tiver que estar cuidando de todo mundo o tempo todo? Vou no restaurante, tem uns 10 espias para ver o que eu tomo, né? Tu entra no restaurante, tá o Mianes lá, já fica, o que ele toma ali? Vamos ver se ele pede cerveja, vamos ver se ele pede vinho, vamos ver. Não estou nem aí. Eu não estou lá tomando para ele tomar. Eu não estou lá colocando num copo dele para ele fazer. Eu estou fazendo o que me convém. Por isso, ao cristão, todas as coisas são lícitas, são permitidas. Não há proibição para o cristão. O que há é uma consciência expandida, inteligentíssima, que faz todo um processo para o bem-estar de si mesmo e dos outros. Porque se eu não cuido de mim, não tem como eu cuidar de você. Se eu não controlo os meus passos, não tem como ensinar você a controlar os seus. Se eu não sou a extensão exata da minha pregação, ou vice-versa, se a minha pregação não é a extensão exata daquilo que em mim mesmo sou, então eu sou um hipócrita. Então eu não mereço pregar o evangelho, não devo me calar. Essa é a grande verdade, e é o que mais tem por aí. Teve uma época que alguns pastores que eu conheci compravam casas na praia. Eles não deixavam crente nenhum ir na praia. Ia tudo para disciplina. Lembra, Nivaldo? A gente ia tudo para disciplina, gente. Fosse na praia, disciplina. Eu fui criado numa igreja assim. Nunca aprendi a nadar, morando perto da praia. Porque os pais nos criaram sem poder ir na praia. Mas morava aqui, dava uma raiva de ser crente. Eu ia para a escola, os outros meninos, ali no segundo, terceiro ano primário, os meninos diziam, tu é crente, né? Eu disse, eu não sou. Ia fazer educação física, tinha futebol, o Adilson não joga, porque ele é crente. Eu digo, eu não sou crente, eu vou dar da cara. Era assim, eu brigava, entende? Filho de crente brigão, porque não podia nada. Ser crente era uma idiotice, ser crente era horrível. Teve uma época, não sei se o Silvio lembra disso, não podia nem soltar pipa. Que pecado tem soltar uma pipa, meu Deus do céu? Entendeu? E a gente menino, se crescendo, eu só pensava assim comigo. Quando eu crescer, eu não sou crente. Que foi exatamente o que aconteceu. Nossos pais nos perderam para um mundão por muitos anos. Eu não queria saber de crente. 5 irmãos, nós todos fomos para o mundão. Entende? Porque a gente era ruim ser crente, Hamilton.
Não, a calça jeans era do anticristo. Por isso que eu tenho raiva do anticristo. A calça jeans era tudo do anticristo. Botou uma calça. O jeans tinha um pastor aí que andava ensinando, né? Que o jeans era a preparação da chegada do anticristo. Entende? Que o tecido era consagrado ao Satanás. Se eu tivesse aprendido naquele tempo que Satanás não era o que eu pensava. Entende? Mas então a gente não queria ser crente. Depois veio as lições de escola bíblica dominical com a nova era. Entende? E os simbolismos. Tinha gente que queimava o Mickey, entende? Camisas com desenhos. Oh, coisa tola. Hã? Não, aí vieram uma vez para mim, aí eu já estava ficando mais sábio. Eu já estava mais inteligente, né? Vieram que, vira o disco ao contrário, aí o disco toca ao contrário, entende? Jonatas vira satanojo, e aí sucessivamente. Eu disse, mas meu filho, tudo que fizer ao contrário vai sair torto. Qualquer coisa que você for fazer ao contrário vai ficar torto mesmo, entende? Nessa época eu já tinha ignorado toda essa palhaçada aí, entende? Já estava noutra vibe, né? Mas eu louvo a Deus que o Senhor teve misericórdia de nós. Então, não caia mais nessa tolice. O Evangelho é simples. Simples. O que é simples? Não é só isso. Simples é sem embaraço. O Evangelho é sem embaraço. Entendeu? É sem confusão. Entende? É sem peso. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. E o que ele trouxe para nós? Evangelho. Evangelho. Se é evangelho, não tem carga. Se é evangelho, é boas novas. É notícia boa. É novidade. Entendeu? Então, se é evangelho, não pesa. Não é difícil, não. Não é todo embrulhado. Mas isso aí não deu para entender. Isso não dá para fazer. Não, é evangelho. Dá para fazer. É simples. É sem embaraço. Entenda isso, ok? E aí, viva na liberdade. Leia isso na Bíblia depois. Na liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são livres. Os filhos de Deus não são escravos. Os filhos de Deus não vivem debaixo de dominação. Os filhos de Deus não são encilhados como animais para fazer a vontade de papa, pastor, presidente, nem de nenhum homem que queira encilhá-lo como cavalo que não tem entendimento. Não! Os filhos de Deus são inteligentes, são iluminados. Eles são ensinados pelo próprio Deus. Eles recebem a doutrina de Deus. E a doutrina de Deus é cheia de verdade. A verdade vos libertará. Oh, glória a Deus! A verdade nos liberta. E livres, então nós exercemos aquilo que a maioria já não tem mais, porque se fez escravo. O livre arbítrio. A liberdade é que nos dá condição de ser o árbitro de nós mesmos, o juiz de nós mesmos. Dentro de nós vamos encontrar bem e mal. Todos nós. O próprio Cristo, no deserto, teve a sua guerra mental, onde foi tentado pelo seu ego. Ele era homem como eu e você, um ser humano. E ele foi tentado pelo seu ego, tendo todo o poder que recebeu do Pai para exercício do ministério, teve que guerrear com o seu próprio ego. Faço ou não faço com esse poder pão para mim comer? Tem gente, porque assiste os filmes e os desenhos, um quadrinho, que acha que veio um sujeito lá no deserto, entendeu? Chifre, pata de vaca, um rabo comprido, e foi lá tentar Jesus externamente. Aquilo está se dando dentro dele, com uma imaginação de Eva no jardim.
A serpente do jardim é a própria imaginação. Mais na frente você vai ler, depois do Gênesis, quando o próprio Deus define que a imaginação do coração do homem, ele podia botar lá, a serpente que está no coração do homem, a imaginação, serpente e imaginação, é uma palavra hebraica que é o mesmo radical, é a mesma palavra. Às vezes não entendemos que estamos em cultura diferente. E aí, só, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Jesus está lá no início de tudo, do ministério, e ele vai para o deserto, um retiro, onde ele vai ser trabalhado em meditação no seu próprio ego, o seu eu e a descoberta do seu ego. E o seu ego lá começa a se contrapor à sua vontade, à vontade do seu eu divino, que sabe que todo poder que Deus dá a nós não é para uso próprio. Nenhum dom de Deus é para nós usar em benefício próprio. Se alguém tem o dom de curar, não se cura. Alguém tem o dom de profetizar, ele não profetiza para ele mesmo. Só um irmão que uma vez eu vi que disse: Deus tomou a minha boca, profetizei para mim mesmo. Eu disse: vai nessa. Eu vou acreditar nisso mesmo. Entendeu? Não. Se alguém profetiza, profetiza para consolação, edificação e exortação da vida do outro. Se alguém tem dons de curar, cura o outro. Porque os dons de Deus são distribuídos não para uso próprio, não para satisfazer meu ego, mas para uso coletivo, no exercício misericordioso, benevolente da consciência crística. Tudo que sou e tudo que tenho, Deus assim o fez para que eu possa melhorar a vida de outras pessoas em volta de mim. Jesus foi tentado em fazer as coisas para ele mesmo. Ao ser transportado mentalmente, obviamente. Ou vocês acham que tinha um super-homem lá, levando Jesus, voou, botou lá no pináculo do templo, lá em cima? Não, irmãos, é figurativo. Isso é linguagem judaica. A linguagem judaica ela é cheia de hipérbole, de histórias, de imaginação. Todo judeu é assim. Você passa um dia com um rabino e você vai sorrir muito. Porque há muita imaginação em suas colocações. E muitas hipérboles. Pega lá, que Deus te amaldiçoe por 1000 anos. Entende? Que o Senhor te abençoe por 4000 anos. 7, 70, 144. São números usados na cultura judaica para definição de grandes extensões. O 7 é o X. É o X. X é o 7 lá para ele. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus então é tentado, transportado lá mentalmente. Ele, a guerra de si mesmo. Será que assume o sacerdócio israelita, pináculo do templo? O topo. Será que tomo o sacerdócio? Destituo Levi? Mas Jesus pensou isso, pensou. Está escrito: em tudo foi tentado. Tentado em obter posição, tentado em obter fama, tentado em obter o cargo, tentado em todas as áreas, mas não pecou. No deserto, ele venceu o seu ego. No deserto, ele venceu a si mesmo. E de mais a mais, eles só escreveram porque ele conversou disso, né? Que ele estava lá sozinho. Como é que os evangelistas escreveram? Porque ele contou. Não tem outra. Então, amados, vença o seu ego. Vamos vencer o nosso ego.
que Jesus venceu o dele e nos libertou de todas as amarras. Agora cabe a nós vencer a nós mesmos. Não tem um problema nenhum que te adoece que não seja o resultado do teu próprio ego. Nenhumzinho. A minha sogra, irmão Adilson. Eu entendo que a sogra é um problema. Sempre entendi. Só que eu falo assim porque eu tentei achar uma piada de sogro, não tem. Só tem piada de sogra. O que significa que o problema mesmo é a sogra. Não tem jeito, entende? Não sou machista, mas infelizmente é assim, Rosé. Tu vê eles inventar, tu vê os teus genros lá inventar uma piada do Nivaldo, não inventa. É só te provoca. Vocês me entendem, né? Ei, vença o seu ego. Até quando se reclama da sogra, o problema está em nós. Está em nós. Que somos intolerantes. Entendeu? E nós não gostamos de nada do outro que nós exatamente fizemos. É aquilo que a gente reclama do outro. Entendeu? Então, ao exercitar-se na misericórdia, o primeiro obstáculo a ser vencido é o nosso egoísmo. Vença o seu egoísmo e você vai ver que a vida é mais simples. Vencer o ego é vencer o diabo. Vencer o ego é vencer Satanás. Porque não tem outro diabo, nem outro Satanás que te perturbe mais do que você mesmo. Não existe. Satanás fala de oposição. E Diabolos fala de divisão, calúnia, difamação. Não existe ninguém mais difamador, mais divisor. Não existe ninguém mais opositor das coisas de Deus do que nós mesmos. Não tem. Quem que resiste à palavra? Nós. Quem que ignora a palavra? Nós. Quem que faz divisão em raça, cor, nacionalidade, naturalidade? Quem faz? O homem, o ser humano. De sorte que, quando a Bíblia trabalha a figura, o adjetivo que tornou-se figura, o adjetivo diabolos ou o adjetivo Satanás, quando ela trabalha esse adjetivo, ficou personificado para nós, e aí a gente desenha. Desde a Idade Média foi desenhado ele vermelho, chifrudo, entendeu? Com pata de vaca, usando uma tanga, um garfo comprido, não foi assim? E essa imagem foi colada no nosso consciente, e nós passamos a deixar de olhar para nós mesmos. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Isso caiu do céu ainda. Olha que difamação. Não tem coisa mais endiabrada do que dizer que ele caiu do céu. Não tem. O céu é coisa boa, o céu é a presença do divino, o céu é a luz maravilhosa de Deus, o céu é tudo que tem. Você quando pensa em algo, vai subir as minhas aflições, vai acabar a morte, eu vou estar em felicidade plena, você pensa onde? No céu. Pois os homens inventaram um jeito de estragar o céu. Botaram um diabo lá. Caiu de lá. Estava conversando com um irmão ontem, eu disse, poxa, tinha tanto lugar para ele cair. Entende? Tinha Plutão, né? Ele podia ser um filho de Plutão. Entende? Tinha tanta outras coisas lá, né? Quem está rindo, Ricardo? Entende? Então, olha só. Tinha tantos outros lugares para ir. Tinha um buraco negro para ele se enfiar dentro e sumir.
Não, saiu de lá, veio aqui para a terra para perturbar. Isso é tudo mentira, irmãos. Isso é teologia furada, de homens que quiseram dominar homens, que inventaram histórias por séculos, para deixar as pessoas olhando para o externo, e assim as dominam. Mas Jesus veio para nos libertar, e a liberdade que Jesus nos traz é um chamado para nós olhar para nós mesmos. Conserta as coisas em ti, equilibra a tua mente, a tua psique, o teu emocional. Seja o capitão da tua própria alma, o árbitro das tuas decisões. Seja lúcido, iluminado. Agora eu vou escandalizar um monte. Receba Lucifer na tua psique. Meu Deus, esse cara está endemoniado, é satanista. É satanista. Tem gente aí, já desligaram lá em casa o Facebook, não estão assistindo mais, Diego. Entende? Ele disse para a gente, está possesso. Lúcifer é uma palavra que é uma frase, igual defenestrar. Defenestrar, na língua portuguesa, é uma frase. Lançar pela janela. Defenestrar, lançar pela janela, uma frase. Lúcifer também é uma frase. Estrela da manhã. Abra o Apocalipse e leia. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Quem está dizendo? Jesus. Também conhecido como estrela da alva. Lúcifer, estrela da alva. Pedro diz assim que nós devemos nos aproximar de Deus até que a estrela da alva brilhe no nosso coração. E agora? Até que Lucifer brilhe em vocês. Porque quando a resplandecente estrela de um novo alvorecer, a estrela da manhã, brilhar no vosso coração, vocês vão enxergar a si mesmo. E dentro desta visão de si mesmo, vocês têm condição de ver o que tem que consertar, o que precisa jogar fora, o que tem que tirar de vocês, e o que deve aperfeiçoar, o que deve melhorar na vossa vida. É isto que o Evangelho ensina, entendeu? Só que Jerônimo, numa tradução errada, chamado Vulgata Latina, botou lá no livro do profeta Isaías, na parábola do rei de Babilônia, a palavra Lucifer para aquele sujeito lá. E aí depois criaram a doutrina que Lucifer é Satanás, ignorando o que o próprio Cristo fala de si mesmo na revelação para João. Eu sou Lucifer, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Num bolo de teologia sistemática horrorosa, desfazem aquele que é tudo em todos, para plantar doutrinas de homens e filosofias vãs. Mas nós fomos chamados para aprender o certo, para ser iluminado por essa estrela da manhã. Louvado seja Deus. E sobre o brilho daquilo que vai resplandecendo, brilhando, entende? Onde o próprio Salomão já havia falado que o justo é como a luz da aurora, como a estrela da manhã, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. O justo vai sendo iluminado, e à medida que ele vai sendo iluminado, ele vai se alegrando em Deus pelas probabilidades, pelas possibilidades, ao ponto de chegar nas dimensões de iluminação do apóstolo Paulo,
que aí para frente ele diz: agora vocês têm mais do que motivos para se regozijar no Senhor, alegrai-vos na esperança, a vida é boa, a vida é bela, Deus está com vocês. Oh, glória a Deus! Isso não te fascina? Eu fico empolgado. Eu não gosto de gritar, mas aí eu fico aqui cheio de ânimo, porque essas coisas me fascinam. Entendeu? Isso é maravilhoso. Somos iluminados pelo Evangelho. Agora, na consciência que adquirimos nessa iluminação, que eu estou chamando de consciência crística, consciência crística, no 5º grau de aprofundamento, nós estamos mergulhando na consciência crística. E no 5º grau de aprofundamento, Jesus na casa de Levi nos ilumina dizendo o seguinte: misericórdia quero, e não sacrifício. O que ele está dizendo? A benevolência, a prática do bem, é superior a qualquer sacrifício. Não adianta, eu quero fazer tudo para agradar Jesus. Faça o bem. Faça o bem. Irmão Adilson, eu não sei ler, então eu não consigo pesquisar, eu não consigo estudar um dicionário grego-português, eu não tenho como alcançar um aprofundamento de hebraico, a palavra hebraica, os radicais hebraicos. Eu não consigo, irmão Adilson, adquirir entendimento para ir buscar a etimologia e entender a raiz das palavras, a nascente da palavra, a história da palavra. Eu não tenho, mas eu queria muito agradar a Deus. O que eu faço? Faça o bem, te exercita na misericórdia. Mas só isso, irmão Adilson? É só isso. E não tenta pagar preço, porque tu vai te dar mal. É só isso. Eu separei 2 textos aqui. É claro que eu, em tudo que estou falando, estou aqui correndo e abreviando. Mas nós temos um texto em João capítulo 5, versículo 29, em que Jesus começa a falar que Ele é a ressurreição e é a vida. E Ele fala dos que já partiram. Muita gente me pergunta: irmão Deus, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, como é que vai ser? Eles vão ser salvos? Eu disse: claro. Você acha que lá no Irã, um menininho daquele que nasceu lá, e nunca teve a oportunidade de ir receber a evangelização, ele nunca ouviu falar do nome Yeshua ou Yahshua, ele nunca ouviu falar. Você acha que Deus é injusto para condená-lo à extinção eterna, sem fazer uma avaliação da verdade relativa dele? Não, irmãos. O que as pessoas não entendem é que Jesus é a personificação do bem. Jesus é a personificação do bem. Nessa semana estávamos reunidos aqui no Jair, um grupo de irmãos e amigos, e eu os provoquei, e eu disse: resuma o Evangelho numa frase. E fomos conversando. E concluímos o seguinte: o resumo do Evangelho é: faça o bem. Pronto. Mas é óbvio que esse fazer o bem não é aquele assistencialismo da caridade que é feita para os outros ver. Não, pois Jesus mesmo ensina. E ele diz: olha, que a vossa justiça supere a justiça dos fariseus. A justiça do fariseu é aquela justiça hipócrita, de rituais religiosos, em que o sujeito faz as coisas para o outro ver que ele está fazendo. Deus não se deixa enganar, Deus não é iludido, Deus é onisciente. Deus nos conhece por dentro, Ele não depende das palavras que saem da minha boca para me julgar. Deus conhece os meus sentimentos, as minhas intenções.
Quando as palavras ainda estão nascendo na minha mente, Deus já sabe o que vai vir. Você entende? Então, a prática do bem, o exercício misericordioso que Jesus fala aqui, misericórdia eu quero, e ele diz, vai aprender o que isto significa, porque o texto que nós estamos tratando do capítulo 9, versículo 13 de Mateus, na verdade Jesus pega todos os líderes religiosos de sua época, que estavam ali instigando ele, e eles vão aprender, vocês que ensinam, vão aprender o que quer dizer, misericórdia quero e não sacrifício. Ele não está dizendo que ele quer misericórdia, ele está dizendo, vão aprender. Ele está citando Oséias capítulo 6, versículo 6. Ele está citando lá o Oséias, e ele disse, lá o profeta já profetizou, em nome de Deus, o profeta disse, misericórdia quero e não sacrifício. Em Israel estava um ritualismo, todo mundo sacrificava, era a fogueira santa, era a fitinha não sei das quantas, era o sal grosso para botar em volta de casa, era o azeite ungido do sacerdote para passar na carruagem, era tudo essas coisas. Era a compra e venda de bênçãos pelos sacerdotes, e o povo andava tudo errado, eram maus, não andavam no caminho do Senhor, e faziam um monte de sacrifício, porque daí faziam as coisas todas erradas, a consciência pesava, lá levava um cabrito, cortava o pescoço do cabrito, entendeu? Limpava o cabrito, oferecia para Deus, para perdão dos pecados, deixava ali o sacrifício, ia para casa fazer tudo errado de novo. E aí chegou um momento que era tanto bichinho morrendo por causa daquela gente ruim, que Deus levanta o profeta e protesta contra o seu culto, e diz para eles, olha, misericórdia, bondade, benevolência, generosidade, é o que eu quero, e não sacrifício. Vocês estão achando que boi me alegra? Vocês acham que dízimo me alegra? Vocês acham que oferta me alegra? Vocês acham que estar na igreja todos os dias me alegra? Vocês acham que oferecer ovelha, pombo aqui no altar, é isso que eu tenho prazer? Que idiotice é essa? Vocês pensam que eu estou aqui no trono da minha glória, olhando para a terra, esperando vocês sacrificar bichinho, e mais bichinho? Vocês acham que isso é que eu gosto? O que eu quero é que vocês sejam gente do bem. O que eu quero é que vocês façam as coisas com benevolência. O que eu quero é que vocês sejam generosos. O que eu quero é que vocês sejam aquelas pessoas que se exercitam na misericórdia, que tenham compaixão uns dos outros, que vocês amem uns aos outros. O que eu quero é que vocês não consigam comer sabendo que ali no lado tem uma família desempregada e que talvez não estejam comendo. Se vocês comem com alegria e fazem festa, e não lembro daquele cara ali do lado que está desempregado e a família com fome, não adianta trazer sacrifício para mim, não adianta fazer jejum, não adianta dar dízimo, não adianta dar oferta, vocês não me compram. É isso que Jesus disse para os sacerdotes, para os fariseus, para os saduceus. Vocês vão lá aprender. E sabe quando que Jesus disse isso? Quando eles estão murmurando de Jesus, porque Jesus estava na festa, no banquete do Levi. E diz que é profeta. Ó, o crente ali, ó. Diz que é crente. Olha lá. Esse Jesus Cristo aí não é de nada. Porque nós hoje temos uma história de Jesus que eles não tinham. É o que falam, esse Mianes não presta. Esse Mianes é satanista, ele é doido. Esse Mianes, ele ensina tudo contrário à doutrina. Esse Mianes, ele fala para as pessoas as coisas. Vocês, cuidado que vocês podem se perder se vocês ouvirem ele. É verdade.
Se vocês continuarem me ouvindo, vocês vão se perder do caminho do mal, daqueles que desagradam a Deus. Vocês vão se perder, vocês vão errar. Se vocês me ouvir, vocês vão errar aqueles pastores que querem solapar vocês. Ninguém mais vai enganar vocês. Então eles têm um terror. Muitos deles dizem para mim: Adilson, eu sei a verdade, eu sei. Eles conversam comigo, tá? Nós nos reunimos. Eu sei a verdade, Adilson, eu sei. Mas eu vou trabalhar no que agora? Eu estou com 60 anos de idade. Como é que eu faço? Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Você faz como eu. Arruma o primeiro serviço que tiver pela frente. Tudo que tiver a mão para fazer, faz. Conforme as tuas forças. Foi assim que eu fiz. Eu rompi. Eu rompi com essa mentirada. Eu fugi desse compromisso mentiroso. Que, como está escrito no Apocalipse, o dragão do egoísmo, a antiga serpente da imaginação, o dragão do egoísmo arrastou com sua cauda uma terça parte dos mensageiros de Deus. Você vai ler lá, uma terça parte das estrelas do céu. Por que estrelas do céu? O Apocalipse abre com Jesus tendo 7 estrelas na sua mão. E o João não sabe o que é aquilo. E Jesus vai explicar para o João e diz: olha, as 7 estrelas que tu vê na minha mão são os 7 mensageiros das 7 igrejas da Ásia. Os 7 pastores, líderes. Ora, se tem 7 aqui, e 7 é um número X, para indicar um número infinito de líderes. E agora lá na frente, o dragão está arrastando as estrelas. Ele está derrubando quem? Você vai ler o livro do Daniel, e dragão é império. No Daniel você vai ver vários animais, e cada um deles é um império. O império fala de política, de governo, de dominância. Se tem um dragão que arrasta, é a política. E no mundo todo a política está derrubando mensageiros de Deus. Homens que se dizem ungidos do Senhor, têm sido levados pelo mundo político. Estão misturando a igreja com a política. Hoje tem a bancada evangélica. E diga para mim, aqueles mensageiros, eles ainda estão no reino celestial? Eles estão assentados com Cristo em Deus? Cheios de mentira, de maracutaia, uma vergonha para o povo de Deus. Não teve um que não se corrompeu. Bispo, pastor, padre. Ai, irmão Adilson, deve ter lá um que não se corrompeu. Me mostra ele, eu quero conhecer. Jesus já disse: não se pode servir a 2 senhores. Não tem como ser ministro da justiça e atuar na injustiça. Não tem como promover o reino de Deus governando a terra. Ah, mas o senhor acha que o cristão não pode ir para a política? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se alguém tem um chamado, um ministério, ele deixar o ministério para ir para a política é trocar o céu pela terra, é inverter o processo. Qual é mais nobre? Atender pessoas com o dom de Deus do ministério, consolar os tristes, enxugar as lágrimas dos que choram.
trabalhar e cuidar das almas que pertencem a Deus, ou se preocupar com as coisas da nossa nação, com a politicagem, com os partidos? Você entende? Uma terça parte for arrastada. Eles estão esperando o anticristo, estão sendo arrastados pelo dragão, pelo império, pelas posições, pelo pináculo do templo, pelos reinos do mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ora, se há um ministro de Deus, um mensageiro de Deus, e se ele é de Deus, porque claro, muitos desses se apresentam como sendo de Deus, mas não são. E isso também está exposto nas cartas do Apocalipse, quando Jesus diz: tu tem nome de que vive, mas estás morto. Tu dizes: eu sou rico e de nada tenho falta, e tu é um pobre, miserável, desgraçado e nu, cego, nu. É o que Jesus, é Jesus quem fala. É Jesus quem fala. O que é? Por que ele traz essa fala? Ele está jogando luz, a estrela da manhã joga luz sobre o entendimento de pessoas que acham que enganam, que acham que camuflam, de hipócritas que se dizem comprometidos com o reino de Deus, mas que estão buscando gananciosamente os recursos que eles podem tirar dos pobres. Os sacerdotes de Israel estavam nessa condição, numa politicagem total. Veja os irmãos que para condenar Jesus foi usado o dinheiro do dízimo. Eu já ensinei isso aqui. Pagaram Judas. Quem pagou Judas? Quem pagou Judas? O sumo sacerdote e a sua corja pagaram Judas. O dinheiro dele vinha de onde? Do dízimo. Cuidado com os que te pedem dízimo. Cuidado com os que dizem que para você prosperar você tem que dar dízimo. Eles estão te enganando. Jesus nunca pediu dízimo. Os apóstolos nunca pediram dízimo. Entende? Nenhum dos homens de Deus no Novo Testamento pediu dízimo. Até porque os homens de Deus no Novo Testamento se entregaram e com a sua entrega entregaram tudo para Deus. Eles não davam dízimo porque eles entregaram tudo. E de mais a mais, nós estamos numa nova aliança. Jesus estabelece uma nova aliança, um novo pacto. O dízimo é lá do antigo pacto, da antiga aliança. E ele está lá como exigência para a tribo de Levi, que não ganhou herança na terra de Israel e que morava com os outros irmãos, e que assistiam os irmãos diante de Deus. Era a tribo sacerdotal de Israel. Eu tenho dado todos os dízimos da casa de Israel. Repito, da casa de Israel. Mais uma vez, para ninguém se enganar, da casa de Israel. Não é da casa brasileira, não é da casa argentina, é da casa de Israel. Aos vossos irmãos os levitas. Agora surgiu aí que quem canta é levita. Outro dia um chegou para mim e disse: eu faço parte do ministério do levita. Eu disse: tu é judeu? Ele disse: não, judeu eu não sou. Eu disse: tu é da tribo de Levi? Não. Não, mas como que tu é levita? Não é que eu canto. Eu disse: então tu é cantor, tu não é levita. Para ser levita tem que ser descendente de Levi. Tem que ser da linhagem de Levi, está dentro dos da tribo de Levi, senão não é levita. Quero que você entenda que o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, também não era levita.
Ele era da tribo de Judá. Ele não era levita. Por isso ele não reivindica dízimos, porque ele sabia muito bem que o pai dele tinha exigido os dízimos da casa de Israel para os levitas. Então, se você quer dar dízimo, não, mas eu creio que eu tenho que dar, eu preciso dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, irmão Adilson, o gafanhoto invade a minha casa, o pulgão arrevira o meu terreno, e eu vou ser amaldiçoado com maldições, se eu não der o dízimo. Então, você junta aí, de 3 em 3 anos, manda para Israel, lá para os levitas, manda para lá, entendeu? Porque se você der por aqui, está tudo errado. Mas então agora, na nova aliança, a gente não ajuda, a gente não contribui, a gente não... Você é inteligente, né? Eu não vou nem te responder. Você é inteligente. Você é sábio. Na nova aliança tinham tudo em comum. E ninguém ousava dizer que o que tinha era seu próprio. Mas cada um repartia com o outro o que era necessário. Na nova aliança é assim. Nós não temos que ter um caixa de milhões. Nós não temos que construir templos que vão tudo quebrar, tudo cair. Entendeu? Tudo. Nós não temos que ficar gastando fortunas com mármores para apresentar o templo de Salomão. Entendeu? Que de Salomão não tem nada. Você entende? Nós não temos que fazer o templo maior da cidade, 100%, para dizer que nós somos grandes. Não. A nossa grandeza deve surgir daquilo que Jesus mandou nós aprender. Vai lá e aprende. Misericórdia quero e não sacrifício. A nossa grandeza deve estar no nosso relacionamento, no exercício misericordioso de um para com o outro. A nossa grandeza deve ser o resultado direto de que se você não tem e eu tenho, você tem. De que se está frio e você está sem roupa, eu vou te cobrir. Eu não vou dormir sem te vestir. Que se está garoando e eu te conheço. E você foi despejado da sua casa, eu vou te abraçar. Eu disse, não dorme essa noite aqui em casa. Amanhã nós vamos ver o que nós vamos fazer. A minha casa é tua casa. O meu pão é teu pão. As minhas roupas são tuas roupas. O meu calçado é teu calçado. Você entende? Ide e aprendei. Misericórdia eu quero. Misericórdia. Precisa passar dias e dias de jejum, não. Se exercite na misericórdia. Misericórdia é pegar o miserável, aquele que está na miséria, aquele que está em uma situação difícil. Entendeu? Aquele que está necessitado, aquele que está carente. E aí tem vários aspectos da miserabilidade do homem. Às vezes tudo que ele quer é um abraço. Porque miseravelmente está isolado, segregado. E ele só quer um abraço. Jesus está dizendo, vai e aprende. Vai e aprende. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. A igreja de Jesus não precisa de milhões para ser poderosa, não. Esses milhões só têm corrompido milhares de pastores. A igreja de Jesus não precisa de um caixa alto. Outro dia me perguntaram, irmão Adilson, quanto tu precisa assim para pregar o evangelho? Eu disse, nada. Eu não preciso de 1 centavo para pregar o evangelho. O evangelho, eu indo pelo meu caminhar na vida, eu vou distribuindo o evangelho para quem está perto de mim. Eu vou cortar o cabelo no Mon Guedes e servimos o evangelho um para o outro. Eu vou ali no postinho de saúde e lá eu sirvo o evangelho.
Sirvo o Evangelho desde a minha entrada entre os irritadinhos que estão lá, que acham que eles têm que ser o primeiro da fila, que a doença deles é a pior de todas. Eu sirvo o Evangelho lá quando boto o cartãozinho de paciente e me assento com paciência. E um murmura do prefeito, o outro murmura e critica o médico, o outro fala mal da enfermeira, o outro da recepcionista, entendeu? E eu chego ali e digo, eles estão tão bem fazendo esse trabalho, né? Graças a Deus por isso aqui, né? Você já parou para pensar que nós estamos aqui e nós vamos ser atendidos, nós vamos pagar 1 centavo aqui. Se precisar botar nós numa ambulância, vamos botar. Se precisar levar nós lá dentro do hospital, vamos levar. Que coisa boa, né? A nossa cidade, que coisa legal. Aí só olha tudo assustado. Olha, assustado. Célia uma vez me ajudou. Trabalhava no Marieta. Eu machuquei essa vista e tive 40 dias. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Tinha que ir no pronto-socorro. Dr. Ederson passou a me atender lá. Quantas vezes cheguei lá? Ficava olhando aquela fila, aquele povo reclamando para tudo quanto é lado, o povo impaciente, povo entenebrecido no seu entendimento. Entende? Gente ruim, gente malvada, falava mal de todo mundo. Nunca pedi para a Célia me passar na frente. Mas de vez em quando eu passava. Porque eu ficava quietinho. Contei para o Charles que eu fiquei internado 7 dias. Lá na enfermaria do Marieta. Entende? Fazendo amizade com um, com o outro. E tinha um amigo que também ficou internado no mesmo quarto, chamado Damion. E um senhorzinho que ia morrer, chegou para morrer. E eu, quando o doutor Zimmermann passava e receitava os anestésicos, porque era um rompimento de pleura, mal dava para respirar, mas quando vinha o remédio, passava as dores. E eu me levantava e comecei a cuidar daquele senhorzinho e o Damião também. Com 3 dias, ele ficou em pé. Ele foi embora antes de mim, Damião. Nós tratávamos dele na boca. E eu olhava para o Damião e dizia assim, sabe que Deus trouxe nós aqui, né? Às vezes Ele permite uma dor para botar nós no lugar que outro precisa de nós. Misericórdia quero e não sacrifício. Você acha mesmo que Deus quer você no monte a noite toda? Trovada, raio, tu todo encharcado, pegando gripe, entendeu? E quando está calor, o mosquito para tudo quanto é lado, você sai de lá cheio de pipoca, entende? Tu acha que Deus quer isso? O teu Deus está perto de ti, Ele é a tua sombra à tua direita, disse o salmista, entende? Aonde você estiver, lá Ele está. Você pode usar da inteligência, liga o seu condicionador de ar, se assenta na sua poltrona e diz, Deus, quero conversar um pouquinho contigo aqui. E a conta dos teus sentimentos, dos teus desejos, sem blá blá blá. Porque blá 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 não faz Deus ouvir. Não fale como papagaio que só decorou o som. Tem gente que pensa que o papagaio tem inteligência de uma conversa. Ele só decora o som e ele repete o que você fala. Você é inteligente, chega para o teu Deus de Deus. Olha eu aqui de novo. Vim aqui, eu gosto de uma música do Padre Léo, Alô meu Deus. Mano, busca essa música. Alô meu Deus. Chega lá e diz, alô meu Deus, sou eu aqui de novo. Seja sincero.
Ele ama a verdade do íntimo. Não deixa a tua boca falar o que de fato não está no teu coração. Por isso, antes de começar a falar, faça um silêncio. Silencie a sua mente. Entendeu? Pense antes de falar. Que tem gente que pensa, oh Senhor meu Deus, aqui nós viemos, olha, meu coração. Quando termina a oração, não sabe o que falou, não sabe o que pediu, não tem nem como agradecer. E Jesus ensina isso. Quando vocês orarem, não façam como os pagãos, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Quem que vai chegar cheio de lisonja e convencer Deus de alguma coisa? Não. Às vezes é bom chegar como criancinha, adolescente, que quer ganhar uma coisa do pai e da mãe, e que chega sem palavras, mas faz aquela carinha, né? Quer fulano? Quer pafunçozinho? O que ele quer? Nada. Não, tu estás com a cara, a tua cara não está legal, tu tá triste, o que está pegando? É assim, né? Se o pai deixasse. Deixasse o quê, menino? Se deixasse eu ir ali na casa do meu amiguinho. Assim. Eu não gosto de ir na casa dos outros, não. Pois é. Vai. Porque o pai quer ver o filho alegre. Quer ver a filha alegre. Então, quando você chegar diante de Deus, chega assim. Esse irmão Adilson fala cada coisa. Não, eu estou inventando. Agora é eu que estou inventando aqui. Foi Jesus que disse para chegar assim. Aí fala que é Jesus, vocês aceitam, né? Jesus nunca falou isso, irmãos. Falou: se não vos converterdes, se vocês não passar por uma conversão mental, psíquica, e vos tornardes, vos fizerdes como criança. Falou ou não falou? De modo algum adentrareis, sereis elevado, alcançareis conexão com o reino dos céus. Ele falou, irmão. Ele falou, é que a gente quer tudo letra por letra. Paulo já disse que a letra mata, nós temos que sair da letra e pegar o espírito da coisa. E o espírito da coisa vai te aproximar do pai, meu filho, te aproxima com uma criança. E diante do Altíssimo eu não sou como uma criança? O que é 60 anos para aquele que é eterno? Segundos, acabei de nascer. Estou novinho, vocês olham aí, são velhos querendo se gabar que é novo. Diante do Senhor eu sou criancinha, e é desse jeito que eu devo chegar. Ô papai, tem gente que faz um floreado, né? Um dia um irmão chegou para mim e disse, a gente não pode andar de qualquer jeito, porque quando a gente vai na presença do juiz, tem toda uma formalidade, tem que estar de calça comprida, tem que estar assim, assado. Eu disse, grandes coisas. Ele disse, vai discordar também. Ele fala assim para mim. Já sei, o Márcio é assim. O Márcio fala mesmo assim, ó, o jeito do Márcio. Já sei, vai discordar também. Ele quer dar um testemunho aqui outro dia, o Márcio, como ele veio aqui para me desmascarar. E ele ficou desmascarado. Ele vai contar com as palavras dele depois. Entendeu? Olha só. Tem que chegar formal, porque diante do juiz, eu digo, tá, meu querido, e se o juiz é o meu pai? Se o juiz é meu pai, eu ando na casa dele, sem camisa, de shorts,
entendeu? Eu abraço ele, eu dou tapa na careca dele, entendeu? Eu belisco ele. Se o juiz é o meu pai, não tem formalidade. Deus é o teu juiz ou o teu pai? Então, quando você for falar com Deus, entende? Te aproxima e diz: papai, olha eu aqui de novo, ó. Eu gosto de falar assim com Deus, né? Cada um tem o seu jeito, né? A Madame Guion, ela tinha um jeito peculiar de falar com Deus. Cada vez que ela ia orar, ela olhava para o céu e dizia: ei Deus, sou eu de novo, ó. Estou precisando disso. Anotava que falou com Deus, dali 1 dia, 2 dias, estava a resposta. Entendeu? Eu sou diferente, eu digo: Deus, aqui é o Adilson. Tu já sabe como é que eu sou, né, Senhor? Não adianta falar muito de mim. Mas eu vim aqui conversar contigo. Primeiro, eu tenho a maior alegria de pertencer a Ti. Tenho o maior prazer de ser Teu filho. De estar arrolado entre aqueles que seguem o Teu enviado Jesus Cristo. E eu vou desenvolvendo a conversa conforme estou lá com o Pai. Entendeu? Sem me esquecer que para agradá-lo, eu preciso aprender o que é misericórdia quero e não sacrifício. Amém, irmãos? Desenvolva a misericórdia na tua vida. Olhe para o teu próximo com empatia. Habitue-se a olhar no olho das pessoas. Não julgue as pessoas. Procura entender por que elas estão naquela situação. Considera as vezes que você já falhou e como você precisa de misericórdia. Jesus disse que os misericordiosos são muito felizes, porque eles alcançam misericórdia. Olha que coisa legal. Exato. Considerem os outros superior a você mesmo. Eu disse que ia ler um texto da ressurreição, não li, né? João, capítulo 5, versículo 29. Virá o dia, versículo 28, ele fala da ressurreição. Virá o dia que as sepulturas vão se abrir e vão ressurgir todos os que partiram. Os que fizeram bem, versículo 29, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para... Você entende que nos ensinaram que a salvação não é por obras? E Tiago diz que é sim, porque a fé sem obras é morta. Então, entenda que vai ressurgir 2 grupos de pessoas: os que eram crentes em Jesus e os que eram descrentes. Não. Os que seguiam uma denominação evangélica e os que não seguiam. Não. Os que aceitaram Jesus como seu Salvador e os que não aceitaram. Não. Os que fizeram o bem e os que fizeram o mal. Os que foram misericordiosos e os que não tinham misericórdia. Entenda, esse bem aqui é um bem oriundo da consciência. É um bem que se realiza a partir da conscientização que para agradar a Deus, eu preciso fazer o bem. Aceitar Jesus é aceitar o bem. Por isso eu falei do menino islamita,
que nunca ouviu falar do nome de Jesus, mas se ele tem uma consciência misericordiosa e uma consciência da prática do bem, e dentro do Islã ele pratica o bem, ele aceitou Jesus sem saber. Se ele é um hindu, e dentro dos milhares de deuses que na Índia existem, em sua verdade relativa, ele adota a prática do bem pela consciência que tem que agradar o ser superior. Ele aceitou Jesus sem saber, sem ouvir, sem nunca ouvir falar o nome de Jesus. Ele aceitou, e você não precisa ficar só com os meus argumentos. Você pode ler depois Romanos, a carta inteira, que é o evangelho da consciência. Paulo escreve e diz: os gentios que não tendo conhecimento da lei, nunca ouviram falar do Pentateuco, não têm conhecimento dos profetas, mas que praticam as obras da lei. Olha só, gentios que praticam as obras da lei, não os sacrifícios da lei, as obras da lei, sem conhecer. Eles o fazem porque a lei de Deus está escrita na sua consciência, aprovando o que é bem e rejeitando o que é mal. Consequentemente, eles se salvam pela escolha do bem, porque o bem é Jesus. A luz é o bem, a luz é Jesus. Porque o exercício da misericórdia é o bem maior. E a misericórdia encarnou em Jesus. Você entende? Então ele não tem que ser necessariamente um cristão, levar o nome de cristão, o rótulo de cristão, se ele é um praticante do bem, e ele partir, na ressurreição, ele ressuscita para a salvação. Deus é justo. Deus é justo. Ah, irmão Adilson, mas eu não aceito muito não isso aí. Eu acho que não é bem assim. Então leia, vamos ler para concluir. Mateus capítulo 25, versículo 37. Está inserido em um texto em que Jesus disse: o rei se assentará no trono da sua glória e apartará uns dos outros, lá no final de tudo, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E ele colocará as ovelhas para a sua direita e os bodes para a sua esquerda. De novo, é o mesmo ensinamento com outra parábola. Ele disse: direi aos justos e direi aos justos. Agora preste atenção, por que eram justos? Por que eram justos? Por que foram chamados de justos? Às vezes a gente atropela os assuntos. Olha lá. Então direi aos justos: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para quem está preparado? Para os justos. Agora vamos ver quem são os justos. E os justos dirão: Senhor, nós não te conhecemos. E o islamita dirá: mas eu não te conheci, Jesus. E o indiano dirá: mas Jesus, eu não te conheci. E o indígena lá das tribos remotas dirá: mas Senhor, eu nunca te vi. Porque ele vai dizer: direi ao justo: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Eu estive nu e tu me vestistes. Eu estive enfermo e fosse me visitar. Estive preso e fosse lá me ver. Entendeu? E os justos dirão: Senhor, quando que a gente te viu com fome? Eu não lembro na minha vida ter te encontrado. Quando é que eu nunca te vi com fome? Como é que eu te ajudei? Como é que eu te dei pão?
Senhor, aliás, eu nem lembro de encontrar um homem nu. E como que eu te vesti? Ele disse, quando fizestes a um destes pequeninos evangélicos. Ah, não, não para, desculpa, tá sério, eu me perco às vezes. A um destes pequeninos católicos. Ah, não é? Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus, a mim o fizesse. Ele é chamado nos evangelhos como filho do homem. Filho do homem. Todo ser humano é irmão de Jesus. Ele é filho do homem. É interessante que as pessoas leem filho do homem e mentalizam filho de Deus. Deus não é homem, irmãos. A Escritura já diz. Deus não é homem. Quando ele diz que ele é filho do homem, ele está dizendo que ele é irmão de todos os humanos. Ele é um filho da humanidade. Ele é um enviado do Pai como humano, para ser filho da humanidade, nascido de uma mulher que nos iguala. É meu e teu irmão. O exercício da misericórdia é o bem feito para o irmão. Os caras gastam fortunas em dízimos para dar na mão de um pastor, comprar tudo quanto é tipo de coisa que ele deseja, lancha, helicóptero, jatinho, carro dos mais melhores que tem. Eu não tenho problema nenhum das pessoas ter o que querem ter, só que vão trabalhar. Vão trabalhar, vão empreender, vão crescer, e aí compre o que quiser, não é pecado. Mas daí pegar dos pobres, no Robin Hood ao contrário, pegar dos pobres para os ricos, isso é pecado, isso é desumano, isso é uma vergonha, isso aí não agrada a Deus. É para esse tipo de gente que Jesus diz, ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. A justiça se estabelece na prática do bem para o próximo. Amém, irmãos? Quanto mais coisa eu tinha para dizer. Dá vontade de ficar aqui até às 10, mas eu vou liberar vocês. Entendeu? Quantas outras coisas eu queria que vocês soubessem. Eu fico olhando, irmãos, quantos erros nós cometemos. Eu já contei para vocês das minhas vigílias na madrugada, noite inteira, derramando lágrima lá, numa lamúria. Deus, eu acho que quase estava com vontade de me dar um pedala Robinho, entendeu? Sai daqui, guri, vai dormir, entende? E eu ali naquela choradeira. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, né? Tadinha, a mãe ainda é das antigas, né? E ela, eu disse, mãe, quanta besteira a gente fazia, mãe. Eu disse, a gente chegava perto de Deus chorando. Sabe aquele filho chorando? Disse, ô guri, para de chorar, rapaz. Entende? Seu chato. Aí os caras, Jesus, por quê? A noite toda. Deus tem uma paciência. Entendeu? Hoje eu chego diante de Deus sorrindo. Chego diante do Senhor sorrindo. Alô, Jesus. Alô, Pai. Aqui vim eu de novo. Para o nosso bate-papo. Para o nosso encontro no jardim da alma. Entre as brisas leves de teu espírito. Nos aromas da frutificação espiritual. Entre a bondade, a misericórdia, a benignidade. Embaixo das chuvas da tua unção, envolto por tua graça. Como é bom estar na tua presença. Às vezes passo horas porque o papo é bom, e saio dali e até me esqueço de pedir o que eu fui pedir, porque o papo fica tão bom.
É como se tem dia que é como se ele dissesse assim: tá, filho, mas tivesse buscar o quê? Nada não, pai. Não precisa mais não. Tá contigo é uma coisa boa. Entende? É maravilhoso. Oh, glória a Deus! Saímos dali sem fardos, sem cargas. É isso, irmã Maria? Coisa maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Dá vontade de à tarde voltar. Vou lá mais um pouquinho. Vou lá mais um pouquinho. E quando anoitece, dá vontade de novo de ir lá. Sabe aquele amigo da gente? Que tu gosta de estar na casa dele, tu gosta de conviver com ele, tu gosta de... Você não tem aquele amigão, aquele, eu não sei se todo mundo tem, eu tive muitos amigos, tenho muitos amigos, mas eu tive amigos íntimos e tenho, que é daquele tipo assim, ó, a gente conversa a tarde toda, e quando dá 18 horas, a gente vai para casa, toma um banho, 19h30 a gente está ligando um para o outro. Ei, vamos se encontrar hoje à noite? Charles é um desses amigos. Quantas vezes saiu de perto de mim, foi para casa tomar banho, e quando chegou já estava eu ligando de novo. Ei, vamos onde essa noite? Fala com a Leila aí, vamos sair. Você entendeu? Pela amizade, o carinho. Não quero nada dele. Nada, nada. Ele não quer nada de mim. Nadinha. Nós queremos um ao outro. Oh, meu Deus, é isso que eu preciso adquirir com esse Criador maravilhoso. Essa graça da intimidade. E para poder chegar de boa na presença dele, que é ruim a gente chegar quando está coisa errada, né? Lembra quando a gente era mais jovem e fazia uma coisa errada e tinha que encarar o pai na hora do almoço? Quer ver quando a mãe ficava sabendo? E a mãe botava o terror, né? O pai estava trabalhando, quando teu pai chegar. A gente não sabia se queria que o pai chegasse primeiro, rápido, ou se não viesse. Mas quando a gente tirava uma nota boa, altruisticamente fez alguma coisa boa, a gente corria para casa e o desejo era que o pai viesse para a mesa rápido, porque queria contar. Queria contar. Ô pai, hoje eu ajudei o fulano de tal. Olha, pai, fiz a prova, tirei 9,5. 9,5, tudo alegre. O exercício da misericórdia, a prática do bem, nos condiciona a querer correr para a presença do Papai Celestial, cheio de alegria. Pai, obrigado. Vamos fazer o bem, irmãos? O Evangelho se resume nesta frase: faça o bem. O que fizer o bem ressuscitará para a vida. E aqueles que fizerem mal ressuscitarão para a perdição. Não é perdição, para o aniquilamento, para a destruição. Você entendeu? Sirva a Deus com alegria, faça as coisas certas e seja feliz. Quero estar em pé.